Bom dia, com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, crianças do meu coração. Que bom ter vocês aqui mais uma vez para juntos ouvirmos uma porção da palavra de Deus. Hoje a tia Estela vai falar com vocês sobre um universo que eu gosto muito, que é o universo dos reis e das rainhas, por isso que eu estou com essa roupa hoje, né? E essa história conta a história de um menino que aos 8 anos de idade se tornou rei. Vocês acreditam? Pode acreditar, porque essa história está aqui, ela é real e verdadeira. Mas imagina comigo, se você tivesse que se tornar rei aos 8 anos de idade, tivesse que se tornar o governador do Brasil aos 8 anos de idade. Imagina que situação! Talvez algumas crianças ficassem apavoradas, talvez outras ficassem com medo. Ou alguma criança, né, poderia de repente fazer assim: eu não quero ser rei, eu quero brincar. As reações podem ser as mais diversas possíveis, né? Mas o fato é que esse menino da Bíblia, chamado Josias, foi coroado aos 8 anos, sim. E a Bíblia diz que ele foi um rei incrível, um rei aprovado por Deus. E olha que ele tinha todas as chances para não ser um bom rei, porque o seu pai, Amon, e o seu avô, Manassés, foram reis muito ruins, reis que se viraram contra Deus, reis que não obedeceram ao Senhor. Mas Josias, quando ele assumiu o reinado aos 8 anos, ele teve uma atitude diferente, né? Ele teve conselheiros à sua volta para ajudá-lo, para que ele pudesse aprender a ser um bom rei. E a Bíblia diz que quando ele cresceu, ele então teve uma atitude muito especial. Ele acabou com todos os ídolos que existiam naquela época, porque o povo havia se voltado contra Deus, assim como os reis anteriores. E eles se esqueceram de Deus, esqueceram da palavra de Deus e estavam fazendo o que era mal diante do Senhor. Então Josias acabou com todos os ídolos e ele teve uma outra atitude muitíssimo importante. Ele tomou a atitude de reconstruir o templo, cuidar do templo, né? O que estava quebrado, o que estava sujo. Ele então colocou pessoas para poder cuidar do templo, para que eles pudessem voltar a adorar o Deus verdadeiro no templo. Então, enquanto eles estavam ali reformando, né, reconstruindo o templo que estava completamente abandonado, o sacerdote Ilquias encontrou algo precioso. Sim, enquanto eles estavam lá limpando, vasculhando, reformando, ele encontrou algo muito especial. O que será que ele encontrou? Será que foram moedas de prata ou de ouro ou pérolas ou joias preciosas? O que será de tão importante que ele encontrou? Eu vou contar para vocês, porque quando Ilquias encontrou aquele tesouro, ele começou a dizer: achei, uma maravilha, a palavra de Deus. Sim, Ilquias tinha encontrado uma porção da palavra de Deus. Vocês devem estar achando estranho, né? Que não é uma Bíblia impressa como essa que a tia Estela mostra para vocês. É porque naquela época a Bíblia era escrita em pergaminhos, né? E então ali eles registravam a palavra de Deus, enrolavam e guardavam bem
rapidinho. Então, quando Uquias encontrou essa porção da palavra de Deus, ele ficou muito feliz. Correu até o rei Josias para mostrar para ele. Então, quando o rei viu que ele tinha encontrado, ele ficou maravilhado e pediu logo: leia para mim. E enquanto o sacerdote Uquias lia, Josias ficava encantado com o que estava ouvindo. Mas ao mesmo tempo, Josias ficou entristecido. Sabe por quê? Porque ele constatou que o povo havia se afastado do Senhor. Não estava obedecendo a palavra de Deus. Não estava fazendo o que era certo diante do Senhor. Então Uquias terminou a leitura, né? E Josias atento àquela leitura. E depois que terminou, Josias tomou uma decisão. Reúnam todo o povo, do mais bebezinho ao mais velhinho, e todos irão ouvir a palavra de Deus. Então, quando o povo se reuniu, a palavra de Deus, o mandamento de Deus foi lido para o povo. E naquela situação, naquela ocasião, o povo teve a oportunidade de se voltar para o Senhor novamente, porque eles estavam longe de Deus. Mas agora eles estavam tendo a chance de ouvir novamente a palavra de Deus e praticar o que essa palavra diz. E sabe de uma coisa, algo maravilhoso e extraordinário aconteceu durante o reinado de Josias, porque o povo se voltou para o Senhor, voltou a adorar a Deus, a servir ao Senhor no templo, ao fazer o que eles precisavam fazer. E sabe, crianças, nós também precisamos estar atentos à palavra de Deus. Nós precisamos ter essa palavra em nossas mentes, em nossos corações e em nossas atitudes. Porque quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós começamos a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E nos afastamos do Senhor também. Então, assim como o povo de Jerusalém, guiados, governados pelo rei Josias, se voltou para o Senhor, se voltaram para a palavra de Deus, que nós também tenhamos essa atitude de buscar a palavra de Deus, ler essa palavra, guardar essa palavra em nossos corações e fazer o que essa palavra nos diz, A Bíblia tem um versículo na Bíblia que diz que a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Lá no livro de Hebreus nós podemos verificar isso. Então, essa palavra, ela guia o nosso caminho, ela guia as nossas atitudes para que a gente faça aquilo que é agradável ao Senhor. E outro versículo, lá no Salmo 119, diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O povo de Jerusalém estava pecando contra o Senhor, porque eles estavam distantes da palavra de Deus. Então, se nós queremos ser aprovados por Deus, assim como Josias foi, nós devemos buscar essa palavra. E para nós que cremos em Deus, que cremos na Bíblia, nós devemos entender que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Isso quer dizer que nós devemos crer com todo o nosso coração nessa palavra, conhecer essa palavra e fazer o que essa palavra diz. Assim, nós estaremos com certeza pertinhos do Senhor e seremos aprovados por Ele. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana realmente abençoada na presença dEle e que todos os dias a gente tenha a atitude, de buscar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus e de se comprometer com essa palavra, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Nós vamos orar para terminar esse momento e para pedirmos ao Senhor que a palavra dele esteja guardadinha, escondidinha em nossos corações. Eu vou convidar a minha amiga, que está sempre aqui nos lembrando que durante a oração é muito importante nós fecharmos os nossos olhos para nos concentrarmos naquilo que vamos conversar com Deus. Querido Deus, amado Pai,
Nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos ajude durante a semana, todos os dias, nos debruçarmos, abrirmos a tua palavra para conhecermos a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a ler a Bíblia todos os dias, mas para além de ler, que nós possamos também obedecer, fazer aquilo que a tua palavra nos orienta. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, crianças? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um grande beijo da tia Estela. Tchau!